E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação para a estreia do Botafogo na temporada de 2025, no jogo de amanhã do Botafogo, às 4 horas da tarde, contra o Maricá, jogo que o Botafogo joga em casa. E, obviamente, o Botafogo não vai estar com seu time principal, os jogadores sequer se representaram, porque ainda estão de férias. A gente tem que se lembrar que o Botafogo, como jogou o Mundial de Clubes, o Intercontinental, na verdade, os jogadores entraram de férias ali mais tarde do que os demais, então o Botafogo estendeu um pouquinho as férias ali dos atletas e em breve vão se representar, mas a gente sabe que o Botafogo vai iniciar esses primeiros jogos aí do Campeonato Estadual jogando com o seu time sub-20, um time ali alternativo que vai dar oportunidade para alguns dos atletas que estão meio que apagados no Botafogo poderem aparecer, vão ter oportunidade de demonstrar o seu futebol. Eu vou te mostrar qual é a provável escalação e eu vou te mostrar qual é a provável escalação do Glorioso para esse jogo no vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Botafogo, de WhatsApp. Eu tenho certeza assim que grande parte da torcida do Botafogo não faz ideia de quem são os jogadores que vão jogar amanhã. Show? E bora pro vídeo, irmão. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Botafogo para o jogo de amanhã contra o Maricá. Jogo que será às 4 horas da tarde no estádio Newton Santos. O Botafogo vai estrear diante da sua torcida, dentro de casa. E quem vai treinar o time do Botafogo amanhã é o técnico Carlos Lira. Lembrando que o Botafogo ainda não tem treinador. O Arthur Jorge saiu do time e tudo mais. E o Carlos Lira vai iniciar a temporada aí com esse time do Botafogo meio que alternativo. Meio não, né? Totalmente alternativo. O Botafogo vai ter a estreia de Raul no gol. Goleiro que chegou na temporada passada, não jogou porque não teve como, e vai ter sua estreia aí jogando pelo Botafogo no Campeonato Carioca nesse jogo contra o Maricá. Tô curioso aí para ver como é que vai ser a atuação dele, se vai ou não ser muito exigido, talvez seja um pouco exigido por conta da escalação que o Botafogo vai colocar em campo. Mas o Raul vai ser o goleiro titular no jogo de amanhã. Na lateral direita a gente deve ter aí o Vitor Marinho, que é um jogador que vai ter oportunidade de mostrar o seu futebol, assim como todos esses jogadores que vão entrar no jogo de amanhã em campo. Esses caras vão ter uma oportunidade única de demonstrar que podem ficar no elenco principal do Botafogo no ano de 2025. Vai que algum deles consegue ter uma boa atuação, consegue se destacar. Então o Vitor Marinho vai ser o lateral direito. Na dupla de zaga, o Botafogo deve ter Gabriel, Justino e Serafim. Dois zagueiros aí que o Botafogo espera que passem segurança no jogo de amanhã. Que o Botafogo, a zaga titular do Botafogo foi um dos pontos mais fortes na última temporada. Mas a gente tem que se lembrar que o Botafogo perdeu alguns zagueiros. Até o momento de oficial no elenco do Botafogo, de zagueiro, a gente tem o Alexander Barbosa e o Bastos somente. Amanhã, tanto Gabriel Justino quanto o Serafim vão ter uma oportunidade de demonstrar que tem algum valor para estar no elenco principal do Botafogo. Na lateral esquerda, o Lúcio deve ser esse lateral esquerdo titular. É uma posição também que o Botafogo acabou negociando o Hugo. O Marçal não continuou no clube, então o Botafogo atualmente só tem no seu elenco de laterais esquerdos o Alex Telles e o Cuiabano. O Lúcio vai ter uma oportunidade de demonstrar também que merece uma vaga, pelo menos no elenco do Botafogo. Aí, falando agora sobre os volantes, a gente já tem algumas alternativas e nomes mais conhecidos pelo torcedor. O Nilton, jogador que estava jogando no Criciúma na última temporada, retorna de empréstimo e vai jogar pelo Botafogo. Jogou a Série A no último campeonato, então a gente espera que ele esteja mais pronto. Por mais que tenha sido rebaixado pelo Criciúma, o Nilton teve alguns jogos aí de um pouco mais de destaque na temporada passada, quando estava no Criciúma. E aí, tá esperançoso com o Nilton para essa temporada? Ou você acha que ele deve ser emprestado novamente? Vai ter uma oportunidade no jogo de amanhã. E aí, Patrick de Paula. Sim, Patrick de Paula vai jogar amanhã. Jogador que também estava emprestado para o Criciúma, que também foi rebaixado pelo Criciúma. E uma coisa que me espantou foi que, cara, o Patrick de Paula não era titular lá no time do Criciúma. O Patrick de Paula, a gente tem que se lembrar que é um jogador que foi comprado pelo Botafogo a preço de ouro na época. Foi a primeira grande contratação assim do John Textor no Botafogo. E o Patrick de Paula era um jogador que se via potencial de crescimento para, quem sabe, ser revendido ou jogar no futebol europeu. E isso não aconteceu. O Patrick de Paula passou por algumas lesões importantes que vale a gente ressaltar, que dificultam demais a vida do jogador, mas ainda o ponto bom é que ele é um jogador jovem. Então o Patrick de Paula ainda pode dar a volta por cima no Botafogo. Ele ainda tem essa possibilidade e vai ter uma oportunidade no jogo de amanhã contra um adversário
mais fraco, assim a gente pode falar. Então eu acredito até que é uma responsabilidade que vai ter o Patrick de Paula de ser o cara do time do Botafogo nesse início de campeonato carioca. Quem sabe ele não se destaque melhor fisicamente e esteja mais focado para poder ajudar o Botafogo. Patrick de Paula, se bem fisicamente, aquele Patrick de Paula de tempos de Palmeiras, é um jogador que seria interessante para o Botafogo ter no grupo, para ter no elenco. Mas como ele caiu tanto nível, ele acabou sendo emprestado pro Criciúma e nem se firmou por lá. Isso que é complicado. Mas eu torço sim pro Patrick de Paula conseguir dar a volta por cima. Amanhã vai ter uma oportunidade de jogar ao lado do Newton, os dois volantes do Botafogo. Quem vai formar esse tripé aí de volantes, mas que eu acredito que talvez possa jogar um pouco mais avançado como meia, revezando com o Patrick de Paula, é o Cauê. Cauê, o jogador que teve bons momentos na temporada passada. Teve momentos que o Cauê foi muito importante lá naquele tempo do Botafogo de pré-Libertadores. O Cauê jogou. O Cauê também jogou alguns jogos do Campeonato Estadual na temporada passada. Fez alguns gols importantes. O Cauê jogou também alguns minutos no Campeonato Brasileiro. Inclusive fez um gol muito importante para o Botafogo contra o Cuiabá, jogando fora de casa. Quem não se lembra? Um gol importante do Cauê. Então é um jogador que já demonstrou um certo potencial. O Cauê teve um episódio extracampo, que ele foi acusado de agressão da ex-namorada. E ele acabou sendo afastado e aí perdeu um pouco de espaço. Não voltou mais a ser tão utilizado como ele era antes pelo Arthur Jorge. O Arthur Jorge gostava bastante do futebol do Cauê e ele vai ter novamente essa oportunidade de retomar aí. E ele vai ter novamente a oportunidade de retomar a sua carreira. Então o Botafogo tem um meio de campo assim, mais experiente, mais conhecido, Newton, Patrick de Paula e Cauê. E no trio de frente do Botafogo a gente vai ter o Matheus Nascimento tendo outra oportunidade. É mais um ano que se inicia e que o Matheus Nascimento, a torcida do Botafogo, vai esperar mais uma vez que ele se destaque nesse início de campeonato estadual jogando contra adversários de um nível mais baixo. O Matheus Nascimento não deve jogar como centroavante, deve cair mais como um ponta com liberdade, obviamente, para pisar na área, jogando aqui mais pelo lado direito, eu acredito, o Matheus Nascimento. É uma posição que ele sabe fazer, até porque tem bastante velocidade. O Matheus Nascimento teve uma lesão grave na temporada passada, se recuperou, jogou alguns jogos aí pelo Sub-20 do Botafogo, o time ali mais de aspirantes do Botafogo. E, cara, o Matheus Nascimento sempre teve muito potencial, sempre teve muita qualidade, só que ele nunca conseguiu demonstrar isso nos profissionais. Você vê pequenos lapsos ali dele fazendo uma boa jogada aqui, outra boa jogada ali, mas nunca conseguiu ter sequência, nunca conseguiu fazer muitos gols no profissional. Ele que era um fenômeno na base pela quantidade de gols que ele marcava, mas tomara que o Matheus Nascimento comece a ir bem no Campeonato Carioca, até porque é um ativo do Botafogo que precisa ser valorizado. E a minha análise sobre o Matheus Nascimento essa é a última grande oportunidade dele no Botafogo. Se ele não performar nesse início de campeonato carioca, eu sinto muito, mas eu acho que ele vai ser emprestado para um time de menor expressão. Ele vai ter o mesmo caminho que teve o Patrick de Paula, o Newton, na última temporada. E aí o Botafogo vai realmente, não dá. Na outra ponta a gente deve ter o Carlos Alberto, cara. Carlos Alberto, jogador aí que fez alguns gols importantes para o Botafogo no ano de 2023, 2024 também. Entrou aí em algumas partidas e tudo mais. O Carlos Alberto marcou alguns gols também. Um jogador interessante, experiente aqui, você pegando ele, comparando com os demais. Talvez o Carlos Alberto tente chamar mais a responsabilidade. E no comando de ataque, uma expectativa pelo Valentim Adamo, jogador que chegou ao Botafogo e a torcida colocou uma certa expectativa para ver o futebol desse cara, e ele vai ter a oportunidade de demonstrar no jogo de amanhã. Em tese é um time do Botafogo para vencer o Maricá sem muitas complicações. Eu não conheço o time do Maricá, não posso falar para vocês. Mas assim, o time do Botafogo jogando dentro de casa tem que vencer esse jogo. Lembrando, o Botafogo teve muita dificuldade nesses últimos campeonatos estaduais de não conseguir se classificar para as semifinais realmente ali da competição. Então é importante que o Botafogo consiga fazer bem esse início de campeonato, até porque tem um time para isso, tem jogadores aqui capacitados para vencer o Maricá. Pô, se esses caras não vencer o Maricá, irmão, não dá. Aí não dá. Aí tem que mandar embora. Todo respeito. Mas é isso, cara. Esse é o time do Botafogo pro jogo de amanhã. Comente embaixo a opinião de vocês. Quem é que você tá ansioso pra ver desse time? O que você acha que vai acontecer? E comente embaixo seu palpite. Eu fico nessa. Abração do Francesco. É nóis. Fui!